O agricultor Ivan Bruselli anda sempre preocupado com o ataque de pragas na lavoura. Mas o principal medo do produtor vem lá de cima. A falta de chuva na propriedade dele, após o plantio da soja, prejudicou o desenvolvimento de uma área de 50 hectares no município de Rio Verde. A lavoura, uma parte dela, ela foi plantada dia 1º de outubro. Choveu bem, o produtor plantou e nasceu bem. Só que daí ficou 25 dias sem chover e teve que fazer o replantio. Aí ela fez o replantio, então ela atrasou aquela janela de plantio, cerca de 10% da área. Nesta outra fazenda, que fica na mesma região, a área replantada foi ainda maior. O agricultor mostra a diferença entre as plantas. Neste talhão da variedade Flecha, plantado no início de outubro, a soja já está na fase reprodutiva, com o surgimento das vagens. Ao lado, bem mais nova, ainda em fase vegetativa, esses 500 hectares da variedade 5909 foram replantados. Nessa segunda área houve o replantio, eu não consegui estabelecer e fiz o replante. Essa área, minha produtividade pode ser até um pouco maior, apesar de eu ter fugido um pouco da melhor área, da melhor época de plantio, que é início de outubro, final de outubro e início de novembro. Com o auxílio de um drone, veículo aéreo não tripulado, este agrônomo mostra do alto a diferença do desenvolvimento da lavoura e algumas falhas causadas pela falta de chuva. Segundo ele, além de onerar os custos com a produção, a área replantada requer mais cuidados do produtor. Primeiramente o custo, né? Ele tem um custo alto aí com esse replantio, com semente, com adubo, com produto químico. Além de perder o time ali, de perder o tempo, comprometendo às vezes o estabelecimento da segunda safra. Então as consequências aí, questão de doença, ele vai ter que ter um cuidado maior na questão fitossanitária da cultura. Vai ter que ter um cuidado assim com praga e doença mais acentuado nessas áreas de replantio, porque vai ficar uma soja mais tardia, né? Vai colher mais tarde. Com plantação de soja nos municípios de Rio Verde e em Paraúna para a produção de sementes, este outro agricultor passou pelos mesmos transtornos. Na propriedade são mais de 4.500 hectares destinados ao cultivo do grão. 200 hectares tiveram que ser replantados. De acordo com ele, nas áreas não replantadas, a produtividade também poderá ser afetada. De forma geral, este ano, quase todas as lavouras, você tem talhões com bastante parte da lavoura, com talhões com população abaixo do adequado. Mas nesse caso específico, fez-se necessário fazer o replantio porque o stand estava muito abaixo. A produtividade efetivamente estava totalmente comprometida. E o replantio, você tem o custo do replantio, além de fugir da época ideal de instalação da lavoura da soja. Ainda não é possível detalhar o tamanho da área replantada neste ano agrícola aqui em Goiás. De acordo com os primeiros dados levantados pela FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a região sudoeste foi a mais afetada pela irregularidade das chuvas, o que fez com que muitos agricultores refizessem o plantio da soja. Para o consultor técnico da área de grãos, fibras e oleaginosas do Senar em Goiás, mesmo sem um balanço oficial, o replantio atingiu mais lavouras esse ano em comparação à safra passada. O consultor explicou ainda as futuras consequências para o produtor com o replantio da lavoura, alertando sobre o comprometimento do plantio da segunda safra. O plantio tardio, tanto nas áreas que foram replantadas, como aquelas que realmente, pela logística e pela falta de chuva, só foram plantadas muito tarde, primeiro a preocupação com a safrinha. 1/3 da área de soja vai ser replantada depois com milho safrinha. Se ficar muito tarde, esse milho vai ficar numa região de risco, porque a chuva pode cortar lá em abril, maio e não receber chuva suficiente para o milho. Outra é que as variedades que a gente usa, de certa forma, são mais adaptadas para plantio até dia 20 de novembro, mais ou menos. Então, isso pode trazer um indicativo de perda de produtividade. Doenças também, ferrugem. Se você plantar, quanto mais tarde se plantar, a chance de infectar com ferrugem é maior, porque a ferrugem ela vai chegar mais cedo de outros estados. Então, tudo isso traz um indicativo do que pode acontecer. O consultor acredita que mesmo com essas primeiras dificuldades enfrentadas pelos produtores, a safra 2015 e 2016 deve superar a temporada passada. A
climatologia não aponta um veranico severo no mês de janeiro, e isso é crucial para o nosso desenvolvimento, que é a fase de florescimento, enchimento de grão. Não deve ocorrer aquele veranico de 30, 40 dias, então isso é um bom indicativo. Apesar do atraso, as lavouras nesse momento no centro-sul do estado estão em boas condições, poucos ataques de pragas, o desenvolvimento está legal, as chuvas, apesar da inconstância, não está mais ocorrendo então um baixo volume, então a expectativa é que esse ano seja melhor do que no ano passado.